E aí, como você está? Tudo Boa bem? noite, tudo bem? Obrigada, Grey, pelo convite. Ó, confesso que é minha primeira live, tá? Não, a gente vai fazer só um Eu bate-papo adorei. hoje, É, uma conversinha. uma conversinha. Essa live, gente, é para homens e mulheres que buscam cuidar da aparência, mas querem se sentir bem emocionalmente também. Então, nossa live de hoje é com a nossa convidada Jaqueline. Pode se apresentar? Bom, eu sou a Jaque. Eu atuo na área da estética há 14 anos. Inclusive, posso dizer, né, Grey, que você é hoje uma das minhas pacientes mais antigas que eu tenho, não é Sim, estou verdade? há 12 12 anos já anos, lá, gente. 12 anos. 12 anos que a gente estamos juntas aí. Muito obrigada, inclusive, pela confiança. Então, hoje lá na clínica, eu atendo no espaço do Eduardo. Estamos, inclusive, numa clínica, né, com endereço novo aí, vai dar 2 anos agora em dezembro. E atendemos toda a parte de facial, toda a parte de corporal, trabalhamos muito com a autoestima das pessoas, né? E é isso o tema de hoje que você veio trazer aí para a gente compartilhar, falar das nossas experiências aí. Então, assim, gente, autoestima é uma avaliação que a pessoa tem sobre si mesma. Então, é um conjunto de crenças que as pessoas têm sobre si mesma que influenciam nas suas emoções e comportamento. Como que a autoestima é construída? Ao decorrer da vida da pessoa, né? Desde a sua infância, adolescência, de acordo com as suas experiências, né? Então, ela pode se formar de forma positiva ou negativa, né? Então, autoestima boa, saudável, uma autoestima baixa, né? Então, hoje a gente resolveu falar de como a estética influencia na autoestima das pessoas, o autocuidado influencia na autoestima das pessoas. Então, eu chamei a Jaque aqui para a gente estar falando sobre umas perguntinhas que eu recebi esses dias no meu direct do Instagram e achei muito interessante trazer para vocês, compartilhar com vocês, para vocês estarem vendo aí como isso pode impactar de forma positiva, né? Porque tem muita gente que acha que se cuidar, fazer procedimento estético é uma coisa fútil, ou tem gente que acha que fazer procedimento estético é porque a pessoa tem baixa autoestima, então ela fica lá fazendo um monte de procedimento estético, e eu acho que tudo que não é em excesso e que é usado, né, com sabedoria, que é feito aí com carinho, com cuidado, Com é certeza. bom, é positivo, Sim, né? Reflete de sim. forma positiva para as pessoas, né? Então, Isso é, a gente consegue ver muito na prática, né? O quanto que isso impacta realmente. a primeira perguntinha que vou Fala-me. trazer para vocês é, na sua experiência com clientes, já na clínica, você percebe quando a busca por procedimentos está ligada a inseguranças emocionais? Ah, com certeza. Isso vem muito, principalmente assim, quando a paciente vai na clínica me procurar e muitas vezes ela vem relatando, vou dar um exemplo assim que já aconteceu, que comparações. Então assim, hoje já que né, eu sempre pergunto o que procuro, o que a pessoa quer melhorar. Quando ela chega falando que, por exemplo, no grupo de trabalho que ela trabalha, ela não está se encaixando ali, ela se compara muito com o próximo. Quando você vê que a cobrança é mais das outras pessoas do que do próprio incômodo dela, sabe? Então, assim, isso é um exemplo claro que eu vejo bastante quando ela relata, então, que, lá no meu trabalho, assim, a pessoa, eu percebi que ela percebe que ela não está confortável naquele círculo, né? Então, aí eu vejo que realmente a pessoa é mais o emocional do que a parte estética, assim, em si que incomoda. Porque às vezes não está incomodando a pessoa em si, né? Está incomodando o Não, parceiro, namorada, é, namorada, está incomodando a família, às vezes está ela preocupada com o que os outros vão pensar. com o próximo, e não em si. Então é uma insegurança que ela tem, ou o marido, ou o namorado, ou amiga, ou no grupo de trabalho, enfim, ela não está se encaixando ali, aí eu vejo, não, isso aqui então não é tanto
é mais uma insegurança emocional mesmo, sabe? Que às vezes, né, daí numa terapia ela poderia estar trabalhando, enfim. Sim. Quando eu percebo isso no consultório, eu sempre trago para os meus pacientes, olha, isso incomoda você ou você está preocupada com o que os outros vão pensar, com o que seu esposo, esposa, namorado, namorado, pai, mãe, filho vão pensar. É uma coisa que incomoda você, de fato. O que de fato incomoda você, né? E às vezes Então, as eu sempre pessoas nem trago. sabem, né? Que isso daí, na verdade, não é um incômodo dela, é um incômodo de outro, né? Então tem que fazer a pessoa realmente refletir, realmente, se a pessoa está satisfeita. Porque essa questão da aparência, tem gente que, né, gosta de estar magra, tem gente que não se importa em estar um pouco acima. Então, assim, isso, né, da pessoa estar procurando por uma aparência, não tem uma aparência ideal, né? Então, assim, o emocional realmente influencia muito. Sim. E agora, vamos para a próxima perguntinha. Como você orienta uma cliente que quer mudar tudo no rosto ou no corpo e existe um limite saudável na estética? Com certeza. Então, sempre quando o paciente me procura, a gente faz uma avaliação, né? E isso, as minhas pacientes podem, né, são provas. E quando as pessoas chegam, eu sempre falo, o que que mais está te desagradando, né? Cabe essa pergunta. Aí a pessoa fala, já que, tô incomodada, né, num corporal, tô incomodada com o meu abdômen, enfim, a gente. E tem outros casos, a pessoa fala, já que tô insatisfeita, sabe, tá ruim, engordei, barriga me incomoda, perna me incomoda, o glúteo me incomoda, tudo incomoda. Falo, tá, então vamos lá. A gente faz uma avaliação, a gente conversa, eu falo, ó, vamos então por partes. Isso eu sou bem clara. Então eu vou montar, né? A gente vai conversar, vamos ver um protocolo legal para dar início, focar, por exemplo, num abdômen. Se o abdômen está com uma protuberância maior, que a pessoa, né, se vê que se incomoda mais, vamos começar então pelo abdômen. Melhorando o abdômen, a gente vai para as pernas. E aí as pessoas realmente vão se animando, com o tratamento vai evoluindo. Claro, também eu deixo muito claro que a estética ela é uma cerejinha, né? Não adianta nada a pessoa vir fazer a estética e estar desregrada com sua qualidade de vida, com seus hábitos, tanto os emocionais quanto de atividade física, de alimentação. Então, quando a pessoa tá tudo, né, em equilíbrio, começa um procedimento estético e fica satisfeita, começamos pelo abdômen, começamos a dar um resultado legal. Aí nós vamos então para uma parte de perna, né? Sempre dá para melhorar, mas realmente existe as pessoas que vêm, né, querendo transformar, né, mudar tudo. Isso a gente vai com cautela, a gente consegue conversando e indo aos poucos. Muito se E às fala, né, vezes Grey, nos até excessos. E às vezes até a pessoa ouvir de uma profissional como você, que está há bastante tempo, né, na área, a pessoa confia, né, no seu, na sua Sim, palavra. Então sim, você, às vezes, sim. a pessoa vai lá para pedir uma opinião também, porque às vezes tem a questão da distorção da imagem, né, que a Tem. pessoa tem, ela não consegue, às vezes, se perceber de verdade, né, o que, que é realmente necessário e o que não precisa. Né, gente? O que eu Até recebo quantas vezes eu muito, fui lá e a Jaque falou, não precisa, amiga, não, disso. Aí eu falo, menos, vamos com tá calma. bom, então vamos com calma. Eu falo por mim, que ela breca mesmo, gente. Ela não vai fazer procedimento estético nenhum em você que não seja de E fato necessário, necessário. né? Exato, exato. Não, isso a gente realmente se atenta bastante e existe muito nessa distorção. O primeiro contato geralmente é via WhatsApp. A pessoa me procurou pelo Instagram, pelo WhatsApp, queria agendar. Aí, às vezes, inicia uma conversa, né? Aí a pessoa chega, já, tá uma bagaceira, tá tudo ruim. Aí quando a pessoa chega pessoalmente, fala, meu, mas não é assim. Como assim você tá achando que tá uma bagaceira toda? Não é isso. Fala, calma. Muitas delas realmente se enxergam de uma forma exageradamente ruim, negativo, né? E não é isso. E não é isso. E durante as conversas também a gente vai colocando essa pessoa a perceber que realmente não, tá tudo certo. E a gente vai conseguindo evoluir nos resultados. E você tem alguma.
experiência de alguém que foi e você viu que a partir daquele dia que ela foi em você, você percebeu que ela começou a se cuidar mais, assim? Com certeza, com certeza. Porque assim, é aquilo que eu falei. Tudo caminha junto, né? A parte emocional. Quando a pessoa se propõe a se cuidar, eu acho que aos poucos ela vai se animando a cuidar também emocionalmente. Então ela começa a cuidar do corpo, que começa a se animar, aí começa a melhorar seus hábitos alimentares. Então, né, enfim, atividade física, melhora sono, procura ajuda às vezes, né, quando necessário, de uma terapia. Então, e elas trazem esse feedback, já que estou me sentindo melhor, enfim, com certeza. Você percebe mais procuras de homens ou mulheres? Hoje está igual? Como que tá isso hoje? Ainda, Grey, a procura ainda da parte feminina no meu público é maior. Isso com certeza. Mas assim, eu 10 anos pra cá, acho que até uns 10 aanos pra cá, assim, pode-se dizer que o público masculino também tem aumentado. Cada vez mais eu tô com pacientes assíduos masculinos também. Ai, que bom, né? Tá todo mundo Sim, sim, procurando sim. se cuidar. E muitas vezes é assim, são, né, as namoradas, esposas, incentivando os maridos, enfim, é bem Ai, legal. legal, né? Então vamos lá. Quais procedimentos ou rotina você indica como forma de autocuidado e não como correção? Aqui, ó, Renato, faço laser com a Jaque e é nota 1000. Olha lá, ó. Um Aí, exemplo viu? aí, ó, do público Eu masculino. também faço Você faz. laser, Não nota mil, é livramento, né, amiga? O tal dos livramento, pelos, tem. né? Ai, graças a Deus, ainda bem, porque olha, tem que tirar as barbas, né? Senão não dá. Ó, e a depilação a laser cabe bem essa pergunta que você me fez agora, né? É, que é uma forma de autocuidado e não correção. Não necessariamente o laser é uma correção, às vezes realmente é um incômodo da pessoa ali com, né, pelos em lugares indesejados e acaba sendo uma forma de autocuidado também, né? Então a depilação a laser é um exemplo bem claro disso. Eu falo as massagens também, a própria drenagem linfática, massagem relaxante, que a gente, né, faz muito lá. Eu tenho pacientes minhas que, por exemplo, está agendada na sessão ali de drenagem, mas no dia fala, já, vamos fazer uma relaxante hoje. Estou mais estressada, né? Estou mais agitado, filho, trabalho, enfim, né? Multifunções. Então, também a drenagem, as massagens corporais em si também é um autocuidado. A própria limpeza de pele também não entra em correção, também entra, né, com autocuidado. Até falo, né, parte de higiene também, enfim. Eu acho que os principais ali que não entram na parte de correção são esses. Porque é aí nessas coisas que você falou, do autocuidado, que a gente percebe que o que, que faz com que a gente se sinta, né? Como a gente se sinta. Que quando eu faço uma drenagem, depois eu me sinto desinchada, me sinto melhor Você comigo sai mesma. E melhor de da repente, clínica, né? eu saio Sai melhor. mais E aí, animada. vou, pelo menos a cada 15 dias, no mínimo, fazer uma drenagem para me sentir melhor mesmo. É Há por 12 anos. há 12 anos, inclusive. A limpeza de pele também. Pelo menos aí, a cada 2 meses, É eu aquilo tô. que você falou, né? Da estética não ser uma vaidade fútil, né, amiga? Ele realmente vem, é o autocuidado. O quanto isso é importante, o quanto isso faz bem, né? E reflete diretamente nessa questão de você saber que tem um controle sobre a sua aparência, sabe? É uma Sim. questão que influencia diretamente na autoestima. Se você se sente bem depois que você faz, você se olha no espelho e se sente bem com o que você vê, né? Então, esse se sentir bem, esse fazer por si mesmo, esse autocuidado, faz com que melhore Sim. diretamente a autoestima, né? Para você se ver de E forma colocar positiva.
exato. E colocar, assim, esses cuidados diários numa rotina mesmo, né? Então, assim, uma atividade física, o nutrir o corpo, você se alimentar bem, o skincare, né? É tão gostoso quando a gente para ali um tempo para a gente se cuidar, né? Com o rosto, ou uma hidratação que seja no cabelo. Isso também parece que dá uma alimentada ali, né? Na nossa autoestima, né? Quando a gente pega um tempo ali tira para se cuidar. Esse skincare mesmo, gente, vocês podem marcar uma avaliação com a Jaque para ela poder estar passando qual que é o produto ideal para sua pele. Isso é muito importante. A gente saber o que Na é limpeza melhor de para a pele, gente, né? Porque cada pessoa é é um tipo individual. de pele, né? Quando as pacientes chegam lá para uma limpeza de pele, assim, e aí eu sempre pergunto, né? Porque a limpeza de pele, beleza, a gente faz a limpeza ali, mas é muito importante, por exemplo, o segmento, né? Do que a pessoa vai estar usando. E eu vejo muitas pessoas usando de forma errada ainda. Eu, né, às vezes chega lá, sabonete do corpo lá, passa no rosto. Então, assim, a gente consegue dar algumas dicas, né? Eu tenho dermatologistas, que são parceiras nossas lá, na qual, dependendo da necessidade, a gente indica, né, para um dermato e tudo mais. Mas a gente consegue dar algumas dicas de um sabonete, de um filtro solar, a necessidade, às vezes, de um esfoliante ou não. A pessoa tem uma pele super oleosa, mas usa um hidratante que é inadequado para a pele. Então, assim, essas dicas a gente consegue dar e esse momento que a pessoa tem do skincare, do autocuidado ali, é muito importante consequentemente, está né, ligado diretamente ali nessa relação de autoestima, de criar uma autoconfiança. Sim, que a pessoa passa até ter vontade mais de se cuidar, né? Com um Sim, produtinho sim, novo, sim. É um, gostoso, é um produtinho gostoso. que você vê resultados de fato, né? Porque você sabe Sim. que é bom para a tua pele, você compra aquele sabonete líquido, aquele creme Uhum. para dormir, que realmente tem resultado na sua pele, você Não, e acorda você com a pele viçosa, você fala, nossa, como exato. acordei Não, e linda. você quer Olha que ver legal. quando as pessoas começam a reparar, né? Grey, nossa, mas sua pele tá assim, assim, assado, que, né, que você começou a fazer, tô percebendo, né? E com certeza daí aumenta mais ainda essa questão da autoestima e tudo mais. Aí eu sempre, gente, pelo menos uma vez por ano, todo inverno eu vou lá e faço um peeling Um também para peeling, trocar, né, as é, camadas e uhum. renovar. Depois que eu faço, todo mundo pergunta: o que você fez nessa pele e tal? Falar, gente, eu fiz um Ô, peeling Grey, maquiagem. uma coisa que a gente esqueceu de pegar aqui, ó, trazer uma foto comparativa, né? A É sua, amiga, verdade. de 10 anos atrás para agora, o quanto, né, a gente Nossa, conseguiu como melhorar a mudou pele, tudo, tudo. enfim, é muito Nossa, é legal. verdade, esquecemos disso. Sim. E, olha lá, o Renato, estamos bem, tá? Estarmos bem faz ficarmos ainda melhor. É Estamos isso bem. aí. É isso É aí. isso mesmo. A gente procura cada Estamos vez mais juntos, melhorar, né? Renato. Não sai de lá. Então, aqui a outra pergunta era sobre isso que a gente acabou de falar, né? Se você percebeu que as pessoas começaram a se cuidar mais emocionalmente depois que começou o procedimento estético. Você já percebeu? Alguém você tem um exemplo de alguém? Sim, inclusive, isso daí aconteceu recentemente. Era uma paciente que eu não conhecia, foi de indicação, né? Já que quero fazer uma avaliação. A princípio, ela ia para uma avaliação só. Uhum. E você vê, né? Existe ainda essas carências que eu falo. Essa paciente mesmo, ela veio lá para fazer uma avaliação. E no dia ela estava com tempo, estava com disponibilidade também. A gente acabou fazendo uma massagem, uma drenagem, né? E para conversar e tudo mais. E você vê, depois ela veio me relatando o quão importante foi aquela drenagem para ela. A gente se conheceu, a gente conversou, a gente fez uma drenagem. Então, assim, às vezes também tem essa questão da pessoa estar carente ali um pouco, sabe, Grey? Eu vejo, às vezes, de um toque ou às vezes de uma conversa, né? Porque, querendo ou não, a média de tempo que eu fico ali com uma paciente para outra é 1 hora. Então, a gente acaba criando uma certa intimidade, né? Tem pacientes que se abrem mais, outras menos, enfim. Mas a gente acaba conversando bastante. Então, a partir daquele momento ali, a gente fez a massagem, tudo. Depois ela continuou vindo, a gente faz hoje, né, os atendimentos quinzenais.
E ela veio falar, ela falou, já, aquela massagem, a questão do toque em si, eu achei muito legal esse feedback que ela trouxe, o quanto fez bem a ela. E aí, ela falou, meu, descobri várias coisas assim que eu estava carente dentro dela. Então, emocionalmente ali para ela estava com uma carência, ela percebeu ali na massagem e a partir dali então ela, né, começou a se cuidar mais, enfim, buscar ajuda. Então, existe sim. Eu percebo bastante isso. Que legal, né? É Muito tão bom legal, muito ter legal. esse É bom, é feedback, né? gostoso. Sim, é muito gostoso. Gente, e a Lorine falou, já que maravilhosa. Adorei. Lenda, amiga. É minha gêmula essa. É a Essa daí a gêmea. gente, onde a gente passa, o pessoal acha que nós somos irmãs. Aí parece Sorte a dela, né? Sorte a sua, viu, amiga? então, É, tem alguma dica que você gostaria de dar para o pessoal que vai assistir essa live, né? Tem o pessoal assistindo aí, tem gente que vai assistir depois. Alguma dica que uhum, você pode estar dando para ela ter uma rotina de autocuidado sim. prazerosa, sem obrigação. Gente, eu acho assim, eu acho que, né, nesse caos aí que a gente vive, nessa correria, né? Muitas vezes eu tô conversando com as amigas minhas, pacientes minhas, todo mundo tá naquele corre, loucura, e filho, e trabalho, né, e afazeres, enfim. Então, assim, a gente às vezes se sente mais, né, cansado e tudo mais. Então, assim, às vezes você respeitar, às vezes, seu corpo, ter disponibilidade para ter um tempo para si. É, lá na clínica, né, a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, então, desde massagem, facial, corporal. Então, assim, tá cansado, né, tá necessitado, né, às vezes, de se sentir bem, se sentir melhor. Eu tenho certeza que qualquer procedimento lá que a pessoa vá fazer, eu tenho certeza que vai sair mais satisfeito, feliz. Então, assim, às vezes tirar um tempo para você, fazer uma massagem, se permitir, né, coisas básicas, assim, para dar uma pausa um pouco, sabe? Eu acho isso importante, eu priorizo muito isso, meus pacientes, meus amigos sabem tanto que eu, né, valorizo essa questão de dar uma pausa um pouco, de ter o tempo com os amigos, né, tá uma pausa para estar ali com a família, procurar às vezes um procedimento estético que seja para você se sentir mais bonito. Hoje em dia a estética veio aí com N opções, né? Tem muitas coisas, desde, né, dos equipamentos, do toque, da massagem em si, harmonização íntima, né, que agora é uma coisa nova, que a pessoa, né, tem Verdade. bastante procura, né? Então, assim, são coisas que a gente nem imagina, né? Então, assim, que já qualquer coisinha que você faz ali, mínimo que seja, né, dá muita diferença, impacta muito positivo mesmo, de forma bem positiva nessa autoconfiança, autoestima das pessoas. Então, assim, dê uma pausa, procure sempre, né, estar bem, estar feliz consigo. E nós lá na clínica estamos todos à disposição, né, amiga? Obrigada, Jaque. Você Obrigada, é eu adorei. maravilhosa. Obrigada. Muito Gente, obrigada. a gente Você trouxe também. aqui um pouquinho, né, do trabalho da Jaque e de como é o impacto da estética na nossa autoestima, né? O quanto isso pode ser bom, né? A gente, no consultório mesmo, eu atendo mais mulheres do que homens, geralmente, meu público é mais mulheres, e elas sempre tem relação com a autoestima delas essa questão da imagem, essa questão delas não estar se sentindo bem com elas mesmas, no sentido de imagem mesmo, né? E Uhum. a gente Eu sabe que a acredito. autoestima não é só aparência, lógico, não é só sobre se Sim. achar bonita, é de dentro para fora, mas muitas vezes tem, assim, uma boa parte do impacto de fora para dentro, porque se eu me vejo no espelho e me sinto bem com o que eu vejo, né? Eu também vou ter crenças positivas sobre mim mesma, né? Sobre Sim. sempre vou me achar mais bonita, vou gostar mais do que eu vejo, né? Então é muito importante sim cuidar dessa parte da aparência. A beleza ela vem de dentro para fora, mas o impacto externo é muito grande nessas de como eu me sinto por dentro, sim, tá, gente? As pessoas falam, ah, mas né? Não é só
sobre aparência, mas tem muito a ver com aparência, sim. A maioria das minhas Sim. pacientes reclamam dessa questão da aparência, de estar se sentindo acima do peso, de não estar se sentindo bonita em relação à pele, cabelo, nesse sentido mesmo, de autocuidar com a aparência. Então, eu sempre estou motivando elas a buscar aí se cuidar nessa parte, cuidar assim do cabelo, fazer hidratação, ir no cabeleireiro quando possível, Às vezes é coisa ir na mínima, né, clínica de Grey? estética, fazer uma massagem relaxante, Uhum. É que nem você falou, né? né? Às vezes é um simples, né? Uma hidratação no cabelo, né? Já muda completamente, né? Às vezes ali. Mas muito obrigada, Jaque, Obrigada. por ter Obrigada, participado da Grey. live hoje. Obrigada, Muito viu? obrigada, galera, que ficou aí assistindo, tá? Vamos deixar a live gravadinha para vocês, quem puder ver depois, né? E quem sabe a gente faz outras aí, outro dia, Vamos sobre vir outros com. temas, Vamos né? sim. A gente chama aí mais os amigos, né, Eduardo, também para Isso aí. participar, né? Isso mesmo. Vamos sim, vamos combinar. Obrigada, viu, Grey? Obrigado, um Um beijo, beijo, boa noite. tchau, boa noite, Até gente. semana que vem. Até. Beijo.